esta série da Transcendência, onde a gente está praticamente estudando uma obra, né, que sintetiza bem aí considerações importantíssimas sobre a importância e as relações entre história e transcendência. Né? A gente fez uma breve introdução sobre como a rejeição moderna à ideia do transcendente afetou por demais, né, a civilização ocidental através do iluminismo, depois do movimento do movimento romântico, também como uma resposta ao iluminismo, mas que também acabou enfatizando a mesma essência que o iluminismo trouxe, né, em termos dessa desconfiança. Falamos também sobre as metanarrativas, né, o horror ou o terror a elas, né, tanto de cunho religioso ou filosófico, por aquilo que Glenn Hughes chama os filósofos da infundação, né, que travestiram todas os símbolos formais, né, da transcendência em outros tipos de linguagem mais subjetiva, mais particularista, certo? De como é importante fazer uma recuperação simbólica destes símbolos que nos trouxeram a questão da diferenciação entre transcendência e imanência, né? Também comentamos algo sobre o fenômeno do terror da história, ou seja, uma certa abolição do tempo, como isso era encontrado, né, como uma linha comum até nas estruturas cosmológicas do homem arcaico ou dos homens das civilizações antigas, como esse termo aí, terror da história, Mircea Eliade utilizava na tentativa de compreender por que o homem arcaico não era histórico no sentido que nós hoje somos históricos, porque eles tinham horror, né, a sequência ou a ideia de irrepetibilidade dos fatos, né, da realidade, da história em si mesmo, né, das coisas que acontecem. Como é que eles tentavam retornar ao tempo dos princípios através de seus ritos, seus símbolos, etc. Mas Eric Wegeley vem com a ideia de historiogênese mostrar que mesmo essas civilizações cosmológicas, né, o homem cosmológico, o homem compactado, mesmo ele tendo, né, esse certo terror da história, ele também remontava a uma linha de sucessão cronológica até o tempo dos primórdios. Então, isto indica que eles não pensavam apenas no sentido de tempo cíclico, mas também tinha, né, uma captação, mesmo que rudimentar, do tempo como uma linearidade, né, como uma sucessão de fatos irreversíveis, né? Também comentamos na última aula sobre a condição humana de intermediário, né, ou de entre, na linguagem platônica, a famosa metaxia, né? Que isso daí a gente percebe justamente quando há o processo de diferenciação, né? Quando a noção, né, ou o conceito de transcendente ele se destaca, né, brutalmente ou bem evidentemente do conceito de imanência. Não quer dizer que nós separamos isso na realidade, mas nós separamos isso conceitualmente, certo? A gente comentou algo sobre isso e agora a gente deve comentar algumas deformações acerca dessa diferenciação, né? Quais foram, propriamente dita, as deformações principais na história intelectual e cultural do Ocidente, derivadas desta experiência, a experiência do transcendente, da diferenciação, do destaque conceitual, né, onde o homem, ele, ao invés de fazer aqueles ritos, né, do homem cosmológico, ritos sempre que visam uma conexão com o cosmos ou com os deuses intracósmicos, através de atos formais e etc., de certas formas, certos gestos e até símbolos, mas como o homem ele passa a viver uma vida mais interior, né, dentro desse processo de diferenciação, né, começa a buscar o fundamento da ordem, do significado dentro da sua alma, certo? A gente vê isso no Tao
civilização chinesa, vê isso no Nous, da civilização grega, a gente vê isso no Deus de Israel, a gente vê isso até na Índia, certo? Com Brahma, etc. Porém, isso tudo gerou também, né, essas deformações históricas, principalmente no Ocidente. E as 3 deformações são justamente a consciência apocalíptica, o gnosticismo e aquilo que é chamado de pós-desenvolvimento da diferenciação, ou seja, a continuação de uma tendência historiogenética, certo? Mas não mais como um olhar linear para o passado ou o tempo dos primórdios, como era nas civilizações cosmológicas, mas um olhar linear na direção de um progresso futuro ou de uma perfeição futura, né, completamente imanentista, que visa uma culminação final aí do tempo da realização humana, né, aquém, né, não levando em consideração o elemento transcendente. Então, a primeira deformação, que é a consciência apocalíptica, o que ela é exatamente? Né? Ela é uma ideia de que, através de uma intervenção divina, finalista, né, a história encontrará, né, o seu fim derradeiro, claro, e será estabelecido nesse momento um mundo perfeito de bem-aventurança, né, a eterna perfeição. Isso é o que nós cremos, né, mas o que a consciência apocalíptica extrai disso? Né? Qual é a sua essência? Né? É uma espécie de aceitação dessa imagem, né, do fim da história enquanto tal, enquanto fato temporal, e uma tentativa entusiástica, né, de antecipação desse evento escatológico. Uma coisa é a fé ou a certeza, né, racional de que em algum momento vai haver um evento escatológico, o fim do universo. Como o universo ele não é infinito, ele tem um começo, obviamente ele tem que ter um fim, certo? Então, haverá esse evento escatológico. Só que a consciência apocalíptica tem, né, essa antecipação entusiástica, né, a vontade, né, exacerbada de que chegue logo esse fim da história, né, tentando até descobrir, né, qual será a data, o momento, etc., quais serão os atores envolvidos e tudo mais. Isso começa a ficar bem destacado, né, ou seja, a influência na cultura ocidental dessa perspectiva, ela vem de Isaías, vem de Daniel, o próprio apóstolo Paulo, né? Então, as expectativas e atitudes apocalípticas, né, dentro da cristandade derivam um pouco, né, da experiência desses homens, certo? Tanto para o bem quanto para o mal, né? A derivação disso, tanto dentro de um condicionamento, vamos dizer, plausível, quanto para o exagero, certo? E a sua origem, vamos dizer assim, né, a origem desse tipo de consciência apocalíptica, né, deriva da consciência aguda de uma divisão, né, em termos ontológicos, entre a ordem mundana, ou seja, aquilo que você encontra perceptivelmente no tempo, no espaço, e a própria perfeição divina. Então, há uma divisão a nível ontológico, em primeiro lugar, como origem dessa consciência apocalíptica. Então, essa divisão se torna exacerbada, né, e evidencia ou traz à tona uma convicção de que a história, né, é um fluxo desordenado de eventos que não são suscetíveis ao reparo ou o conserto através da ação humana. Então, como não há maneiras da gente consertar toda essa desordem que nós encontramos neste campo vasto da história, então somente Deus pode fazer o reajuste final dessas coisas, que não é totalmente errado. Só que
pelo fato de somente a intervenção divina, né, num futuro muito distante, o próximo, depende de como essa consciência está, né, vamos dizer, ansiosa por esse evento, né? Isso faz com que, de certa maneira, se deseje o fim dessa tensão humana, né? A tensão humana que justamente define o homem como homem, né? O humano como humano. A gente falou nas outras aulas, o homem é essa tensão, a consciência é essa tensão entre a existência mundana e aquela duração eterna e divina fora do tempo. Então é uma agudeza, né, nessa divisão, aqui existem as coisas imperfeitas e lá existem as coisas perfeitas. Isso está basicamente é ótimo, está baseado em dois erros fundamentais. O primeiro deles, a recusa existencial das nossas limitações humanas, das limitações do nosso conhecimento, porque a confiança apocalíptica, ela tenta resolver prematuramente e até de forma ilegítima questões que estão para além do alcance do nosso próprio conhecimento. Então, quer dizer, anunciar a solução, né, da existência histórica no Apocalipse, beleza. Só que tentar antecipar isso, né, a fim de anular, certo, a tensão que nos constitui, certo? Isso daí é tentar fugir de alguma forma do mistério. Então, você põe de lado o limite do conhecimento humano. O próprio Jesus, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, disse: nem eu sei que dia que será isso, só o Pai que está no céu sabe. Ou seja, é humanamente impossível, né, a gente vislumbrar o quando, o como isso vai acontecer. Então, a consciência apocalíptica, ela tem essa, vamos dizer, esse desprezo, né, pelos limites naturais do conhecimento humano. E também, como um segundo erro, a partir desse, né, olha, nós estamos levando em consideração o limite do nosso conhecimento, tá, beleza. O que surge a partir disso? Uma falácia conceitual, uma falsidade conceitual. Por quê? Porque esse tipo de consciência vai conceber de forma errônea, né, a transcendência divina em termos de lugar e tempo, né, tanto um lugar transformado quanto um tempo no sentido de futuro, sendo que transcendência e imanência, que são dois conceitos em nossa consciência, mas são duas coisas que não estão separadas, né? Fazem parte de uma unidade, como, por exemplo, Deus e o mundo também é uma unidade, num certo sentido, pelo menos no sentido da nossa experimentação, né? São experimentados em sua distinção apenas na nossa consciência, né? Apenas naquilo que o Wegener fala, das dimensões diferenciadas de significado, mas na realidade é uma única experiência. Então não são lugares ou coisas diferentes, a imanência, a transcendência, Deus, o mundo, não. Eles são distintos, mas não são separados. Então tá aí os dois erros da consciência apocalíptica, que derivam, claro, do fato da diferenciação, né? A recusa da limitação do conhecimento humano e um erro conceitual, né? E isso daí, ou seja, o que faz na prática esse tipo de consciência? Ela desassocia a única realidade de experiência que temos em duas. Acaba se criando um dualismo, certo? Então fica por lá de cá uma realidade desordenada de existência histórica, etc. E do outro uma ordem perfeita, né?
a ser alcançada e que logo, né, queremos que seja logo alcançada, né? Então tem essa dissociação da própria realidade da experiência, né? Então acaba virando uma fantasia de duas realidades, a fantasia dualística, né, que acabam se sucedendo no tempo. Então, você está rebaixando, né, a transcendência ao nível do tempo conceitualmente, certo? Então esta falha em distinguir adequadamente o que? Aquela linha de significado que vem, né, do tempo até a eternidade, né, que está dentro desse contexto do avanço histórico, claro. O que ela faz? Ela pega essa linha imaginariamente e paralisa a história, paralisa a sequência histórica dentro, certo, da própria consciência. Então, como não distinguiu bem essa linha de significado, você pegou, né, ou a consciência apocalíptica pegou e reduziu ela, certo, a mais um elemento do fluxo histórico, certo? E com isso paralisa a própria noção de história, por trazer, por antecipar, por tentar, né, uma fuga, né, tanto do mistério das coisas, né, do mistério que envolve a nossa própria limitação de conhecimento, quanto a tentativa também de tirar a gente dessa tensão, a tensão de não saber exatamente quando isso vai acontecer, certo? E é aí que a consciência apocalíptica se liga, de certa maneira, ao fenômeno do gnosticismo, porque as duas, né, as duas formas de consciência, gnóstica e apocalíptica, elas são motivadas por esse desejo de escapar do mistério e também das desordens inerentes ao mundo, inerentes à nossa existência, certo? No caso do gnosticismo, né, como é a visão gnóstica, em curtos traços aqui, para o gnóstico, né, o mundo é um lugar estranho, um lugar perverso, né, que não é uma criação daquele verdadeiro Deus transcendente, que está para além, mas é criado por algum Deus sacana que nos colocou aqui, certo? Que pegou, sei lá, o espírito, né, a pneuma, como eles diziam, né, e aprisionou dentro de um corpo, de uma matéria, dentro de uma alma, inclusive, aqui no cosmos. Então, é um espírito que se desviou da sua verdadeira fonte. Então, a prisão desse pneuma, desse espírito, não é só o corpo, mas também a alma, certo? É aquilo que eles chamavam de centelha divina, está aprisionado aqui dentro da alma, dentro do nosso corpo, né? Essa porção da substância divina, como que caiu lá de cima, aqui embaixo, está preso, né, nesse lugar perverso e estranho. Então, o que o gnosticismo faz? Ele tenta empreender certas práticas, tanto de pensamento quanto práticas mesmo, de todo sentido, de escapar desta prisão cósmica, né? Gera praticamente um espírito dualístico, tal qual o apocalipticismo, mas também anticósmico. Então, as experiências da transcendência divina também levaram, no caso do gnosticismo, a uma diferenciação, uma divisão conceitual radical entre duas realidades. Também tem uma índole dualística. Por um lado está aqui o cosmos, né, a matéria, a escuridão, o mal, né? E do outro está ali a transcendência, o espírito, a luz, né, o conhecimento, a gnose. Então, ela não pode ser chamada de uma diferenciação da consciência, certo? Como as diferenciações lá gregas e judaico-cristãs. Nessas nós não encontramos o cosmos único, né, dividido aí em dimensões, né, de transcendência divina e mundo divinamente ordenado, né? É uma unidade
Então, são dimensões distintas, mesmo cosmos, certo? É uma divisão conceitual daquilo que é uma unidade real. Então, o gnosticismo é uma diferenciação, certo? Dessas cosmológicas, né? Entre a visão cosmológica e a diferenciada, do Eric Wegelin fala. Mas é uma contração, né? Uma contração daquilo que é divino dentro da existência pessoal, certo? Então há uma redução radical da divindade a sei lá, super além, super transcendência, né? E o que acontece com isso? A rejeição de tudo aquilo que não é essa extrapolação, né, conceitual da verdadeira divindade, uma rejeição da realidade própria do ser humano, a realidade condicional nossa, onde a gente está exatamente no mundo, qual é a nossa condição. Todo mundo sabe que historicamente o gnosticismo ele encontra, vamos dizer, suas raízes, né, as raízes das suas especulações no que? Nos eventos, no ambiente histórico no qual ele brota. Por exemplo, situações de miséria, alienação, destruição civilizacional, desordem política, caos cultural, guerra, etc, 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 colapso de religiões e crenças locais, tudo isso daí você encontra em torno, né, verificando a história, você encontra em torno daquelas chamas de gnosticismo que foram surgindo. Então, onde há gnosticismo, há uma espécie de desordem a nível social, a nível simbólico, a nível político, certo? Então, nós podemos detectar na psicologia dos fenômenos gnósticos um erro principal. Qual que é o erro principal do gnóstico? É que ele não consegue reconhecer que a sua própria existência, né, a nossa própria existência no cosmos, é a condição para o conhecimento do transcendente, certo? Só por meio desta participação existencial, condicional, na única realidade, a única realidade que nós podemos ter experiência, é que pode nos fazer ter acesso ao transcendente. Então, como eles podem negar isso como uma criação de um demônio ou de uma coisa má? Certo? O próprio questionamento da consciência depende, né, do funcionamento de padrões biológicos, químicos, físicos. Não é só nós não somos anjos, né? Nós não somos anjos, nós temos corpo. E faz parte do nosso questionamento, faz parte da nossa ligação com o transcendente, a existência corpórea. Então ela não pode ser uma coisa absolutamente má, absolutamente dissociada da realidade espiritual. Então qualquer resposta que o questionamento busque não vai poder ser considerada como pertencente à realidade, né, ou a uma realidade que seja totalmente estranha às nossas próprias condições de questionamento. Então, como a gente vai encontrar uma resposta àquilo que é natural em nós, que é o questionamento sobre o quem, como e por que fez todo o mundo existe, etc., se nós não estamos, vamos dizer, inteiros, estamos repartidos ao meio. Então, há aí um erro intelectual, né, no qual a busca pela perfeição transcendente, né, acaba sendo arrancada do contexto real da nossa existência. Então, esses ensinamentos gnósticos que oferecem aí uma imagem de quase que não participação, né, que é um negócio perturbador, né? Não participação no sentido de que não leva em consideração ou tenta excluir da realidade humana, da condição humana,
amputar da condição humana parte fundamental dessa sua existência, né? Esta é parte desse erro intelectual. Então, é uma fuga da existência humana concreta, e é uma idealização de uma existência humana infundada, certo? E há nisso um apelo psicológico, ou seja, a essência, né, a raiz, né, dessa atitude intelectual, né, atrai de certa forma a psicologia humana, né, para uma condição de contornar o mistério da própria existência. Tipo assim, nós já descobrimos a realidade das coisas, nós já descobrimos a verdade das coisas, isso nos dá uma certa segurança, né? Essas respostas definitivas às questões urgentes da condição humana, como viemos a existir, né? Por que o mundo tem tanto sofrimento, maldade, né? Então, quer dizer, isso tudo que está acontecendo não é nossa responsabilidade, nós somos atirados aqui, que maldade, há um demônio, há um diabo nisso tudo, certo? Tão poderoso quanto Deus. Então há esse apelo psicológico, né, de remover da consciência humana o mistério da existência, certo? A convivência com esse mistério. Claro que é nosso desejo ter respostas finais, né, que de certa maneira anulem as objeções que a razão produz, né? Mas a postura gnóstica de convicção, né, é uma forma inadequada de responder a esses nossos anseios. Por quê? Por causa da amputação psicológica, que parte de um erro fundamental, um erro intelectual. Então, essa perspectiva de, reconhecer a existência humana pelo que ela é, ou seja, nós somos isso, nós somos carne, nós somos alma, nós somos espírito. Isso nos dá uma certa ansiedade, na verdade nos enche dela, certo? Como diz lá o Eric Wegener, a busca da ordem é a resposta à ansiedade. Então, às vezes a gente busca a ordem através de um erro intelectual, certo? E tente sanar essa ansiedade, ou sob a forma do apocalipse, ou seja, da consciência apocalíptica, né? Ou sob a forma da gnose. Bom, a consciência apocalíptica, na verdade, ela tenta eliminar essa tensão anunciando o fim da história. E a gnose pelo uso de métodos aí, de liberação do espírito pessoal das entranhas aqui do mundo malvado do cosmos, certo? Mas a ansiedade sobre o mistério da existência, né? Tentar excluir, tirar essa ansiedade do centro da vida humana é um motivo central, por exemplo, da construção de sistemas gnósticos. Isso daí vamos dizer, um carrapato, um vírus, uma erva daninha que vem grudada com o cristianismo desde os seus primórdios. Porque isso daí busca, ao fim das contas, uma amenização psicológica da tensão. Então a gnose é um fechamento ao mundo enquanto participação neste mundo, o que torna a gnose ou o pensamento gnóstico um oposto existencial da fé, que é uma abertura dócil, amorosa, né, em direção ao mistério ou à supremacia de um significado que nós ainda não temos, buscamos, mas ainda não temos. Então, recusar a rejeição gnóstica, principalmente hoje em dia, né, que já se tornou uma coisa bem indistinta, né, no mundo cultural,
recusar essa rejeição gnóstica, por exemplo, do cosmos, requer da gente um esforço tremendo, certo? Então, você vê, isso daí teve impacto, por exemplo, até nos pensadores cristãos. A ideia gnóstica sempre andou lado a lado ali com o desenvolvimento do cristianismo. Primeiro, porque o cristianismo sempre enfatizou a radical transcendência, ou seja, a existência suprema de um Deus totalmente diverso do mundo tal qual nós vemos, e a própria, vamos dizer, a tendência cristã a desvalorizar as coisas do mundo, o mundo enquanto tal, certo? Mas isso foi levado para isso foi interpretado, isso foi inteligido de forma errada pelos gnósticos, porque a mensagem cristã do Deus transcendente absoluto e do desvalor das coisas do mundo tem vamos dizer, um eixo, um eixo dentro da questão da tensão que há entre nossa existência física e espiritual, contingente e necessária. O que o gnóstico faz é tentar excluir essa tensão e dividir com uma espada, separar as duas coisas e escolher o seu lado. Então acabou, de certa maneira, contribuindo para o obscurecimento da visão cristã da história, como um processo aí redentor, transfigurador, do próprio cosmos, certo? Vamos jogar o cosmos no lixo, que é coisa do diabo, certo? Então temos aí essas duas deformações que juntas se conectam à terceira, que é o pós-desenvolvimento, do processo de diferenciação, que trouxe a tendência historiogenética, encontrada nos povos arcaicos ou nos povos das civilizações cosmológicas, de ver uma linha sucessória, uma linha de sucessão que remontaria até um tempo dos primórdios, certo? Uma origem divina, mas transpôs isso daí, da direção de passado para a direção de futuro. Então a historiogênese, como ela é um relato, uma narrativa de como uma certa ordem social surgiu, certo? Fazendo aí, remontando aí, o passado, remontando ao passado, ponto a ponto, até uma origem cósmica divina, ao mesmo tempo ela não deve ser tomada como uma evidência de uma consciência histórica, no sentido mais profundo, mais semelhante ao que nós temos hoje. Mas mesmo assim é uma ideia de linearidade, de irrepetibilidade dos fatos existenciais, certo? Então ela tem uma espécie de função própria, a historiogênese, Então ela visa responder a essa experiência da irrepetibilidade do tempo, mas só que ela leva em consideração apenas uma existência social em questão, certo? É a existência em questão daquele que participa dela, certo? Então o momento presente passa a ser entendido como uma situação terminal, uma situação final, do qual o seu significado flui direto daquela origem, passada, divina e cósmica da origem, da onde ela é emitida, certo? Então, uma experiência, vamos dizer, muito intensificada de tempo irrepetível e contingência existencial, olha, o tempo não tem como a gente voltar, as coisas acontecem e não desacontecem, certo? As coisas são contingentes, elas começam e acabam. Então, tudo isso gerou uma tensão que podia ser resolvida através do relato historiogenético. Isso é o fator catalisador da existência desta tendência historiogenética. É uma forma de aplacar essa ansiedade,
por isso que as sociedades cosmológicas tinham um caráter de significado divino. É porque eles tinham uma linhagem, vamos dizer, especulativa que levava até a origem do cosmos. Então, a nossa sociedade é o que? É o culminar deste, vamos dizer, esse fluxo que vem lá da divindade. Certo? Então, sempre uma ordem social particular, no presente, vai receber esse grau, esse status de portador, né, único do significado final. Né? Então, essa tendência historiogenética, ela se encontra antes e depois da diferenciação. Antes da diferenciação, buscando no passado, né, contornar a ansiedade ou a tensão própria, né, à existência consciente e histórica, e após a diferenciação, como uma tendência até mesmo negativa, né, de se encontrar logo o fim da história, né, no caso da consciência apocalíptica, ou a resolução presente de todos os males da consciência gnóstica, né, ou no momento mortal, né, no momento da morte. Então, claro que tudo isso daí foi se embrenhando dentro da cultura moderna, né, da cultura cristã, da cultura ocidental, né, e são claramente três formas de tentativa de escapar da tensão de viver como uma metáxia, né, uma metáxia histórica, né, um entre histórico. Nós estamos aqui entre o tempo e a eternidade, entre contingência e necessidade, entre a imanência e a transcendência. Então, como a gente tem uma incerteza histórica, né, por conta da descoberta da transcendência, a mentalidade apocalíptica tenta eliminar a tensão, anunciando o fim da história. O gnosticismo inventando métodos de libertação do espírito, né, das trevas da carne, e a historiogênese ignorando a multiplicidade de linhas de significado existentes na história, procurando apenas uma linha, né, contínua e linear até um final perfeito. E a historiogênese é a base de todas as especulações da filosofia da história que nós estamos estudando, temos estudado na série do sentido da história. Então, tudo isso daqui está interconectado, tá? Não existe, vamos dizer, aleatoriedade nisso aqui que a gente está empreendendo, por isso que a gente chama de história sintética, que a gente está tentando fazer uma síntese de sentido em tudo isso, né, em todos os temas relativos à história, certo? Não nos interessa muito ficar simplesmente nos debruçando sobre dados, documentos, blá, 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 como os historiadores ou professores de história fazem. Não estou desprezando essa ação, ela é importante, necessária, porém nossa ênfase aqui é outra, certo? Então, quem estuda aqui com a gente, quem acompanha nossas séries de aula, é bom que esteja, já percebeu isso, né? Então, essas formas de resistências à condição intermediária do homem, né, são no fundo a causa da secularização radical, né? Embora essa secularização radical não desfaça o impacto da descoberta transcendente, né? O que ela faz é tentar encontrar num mundo puramente temporal, puramente finito, a base do significado, né? Significado esse que possa substituir, né, aquela base perdida da transcendência divina. Por isso que a gente fala, é uma troca de símbolos, só que são símbolos de pior valência, são símbolos de pior qualidade, símbolos científicos, símbolos até filosóficos, símbolos até religiosos, de pior qualidade, certo? Então, por exemplo, também não dissolve aquela consciência de época, né? Aquela epocalismo que a gente estava falando em aulas atrás, aquela divisão, olha, a partir daqui não tem como a gente voltar atrás, certo? Porém,
infelizmente, o propósito da história sempre é buscado, né, um processo que seja puramente materialista, puramente mundano, certo? Então a existência histórica, nesse sentido, ainda é experimentada como um entre, uma metáxia, um intermediário de tensão, porém não entre imanência e transcendência, mas entre imperfeição e perfeição. Nós vivemos ainda na imperfeição, mas se fizermos alguns ajustes, nós chegaremos a um mundo perfeito. Vamos na pausa aqui antes de a gente concluir. Vamos cigarro, né? Já volto. Então, prosseguindo. Então a gente falou que a partir do momento, né, que a secularização radical traz, né, para o mundo temporal, o mundo puramente, exclusivamente temporal, né, a qualidade de ser o portador da base do significado, certo? Ela faz com que aquela experiência que nós temos de existir enquanto um intermediário, enquanto uma metáxia, né, passe da relação entre a imanência e a transcendência, o tempo e a eternidade, a infinitude e a finitude, certo? Transfere isso para o modelo de imperfeição mundana e perfeição mundana, né? Nós vimos isso claramente, por exemplo, no Karl Marx. É apocalíptico, é gnóstico e é historiogenético, certo? Porque se você vê o cerne da atitude gnóstica, ela está não só em Karl Marx, né? Aquela coisa assim, aqui no mundo há uma exploração, aqui no mundo há, né, o mundo ele é imperfeito por conta dessa razão, então nós podemos transformá-lo em quê? Um mundo de perfeição comunista, certo? Isso daí é uma herança da atitude gnóstica, não só no Karl Marx, mas no progressismo, no positivismo, na psicanálise, fascismo e tudo quanto é ismo que a gente pode ver, tem essa tendência, essa atitude gnóstica de separar, certo, o joio do trigo, né, e falar, olha, nós temos que transformar. E no entanto, essa também é uma atitude cristã. Só que a atitude cristã é ponderada, né, ela é saudável, ela não é radical, vamos dizer assim, no sentido gnóstico. Então, essa ideia de que o mundo é um reino de maldade, de alienação, né, e que a salvação dele só é possível, né, se ela vier ou se ela for efetuada pela ação humana, principalmente aquela que é baseada no seu conhecimento, no avanço tecnológico, da ciência, ou no caso do Karl Marx, você descobrir a contradição que há entre a exploração, né, entre o explorador e o explorado, enfim, isso daí só pode ser concebido dentro de um mundo que já foi, vamos dizer, impregnado pela mentalidade cristã, certo? E já a experiência gnóstica formal, ou seja, também, apesar de que há uma experiência gnóstica que ela é natural, certo? Mas ela se torna formalizada justamente por encontrar num ambiente cristão os elementos que possibilitam tal ação. Então Karl Marx ele só pôde ser gnóstico nas suas teorias, nas suas filosofias aí, etc., por conta dele trabalhar dentro de conceitos cristãos, um deles o conceito apocalíptico, certo? Dentro de uma linha sucessória que culmina num estado de perfeição final, que é historiogenético.
Isso acontece né, com diversas alas aí da cultura e do pensamento ocidental, certo? Então essa ideia de que o mundo vai ser salvo pela ação humana, por meios puramente humanos, é uma coisa gnóstica. Então é preciso, de certa forma, para todos esses filósofos da história, todos esses gnósticos da vida presente, e acabar com a história para escapar dessa tensão, dessa metáxia, que é a condição humana na existência. Então, esses filósofos ocidentais, esses pensadores, eles também têm, né, a mesma tendência historiogenética dos ancestrais cosmológicos, né, de tentar garantir, né, de forma especulativa o significado do seu próprio lugar no tempo, na história, né, elevando a uma posição de importância suprema, né, dentro do processo histórico. Eu sou o Hegel e eu descobri, né, a história culmina aqui no meu pensamento, na minha descoberta do espírito universal. Eu sou Karl Marx e a história culmina, a pré-história termina ou começa a sua derrocada justamente aqui no meu esforço aqui em descortinar a alienação humana. Então nós vamos chegar lá no estado de perfeição, que é o comunismo. Todos eles querem acabar com a história, né? Porém, a diferença entre estes modernos, né, vamos dizer assim, e os antepassados aí, cosmológicos, que tinham, né, a historiogênese como uma forma de suportar o estado de tensão da irreversibilidade do tempo, eles tiveram que ser mais engenhosos, mais astutos, mais malandros, né, mais requintados, né? Por exemplo, o Hegel. O Hegel, ele se utilizou de ele foi bastante sofisticado, usou diversos dados lá civilizacionais, documentos, provas históricas, uma gama variada aí de dados argumentativos para chegar à sua ideia de fim culminante, que não passa de uma história de realização puramente humana, como a do Karl Marx, como a do Voltaire, como a de todos os filósofos da história, né? Então há uma conversão aí de uma visão teofânica da história para uma visão egofânica. Quem conduz a história não é mais Deus, mas o homem. Então essas histórias absurdamente imanentistas, né, elas são perigosas, são prejudiciais, e a prova disso é o mundo tal qual nós vemos hoje, né? Um mundo que traiu a verdade, né? E principalmente a verdade sobre si mesmo. Antes de tudo, a verdade sobre si mesmo. Não foi propriamente a verdade sobre Deus, etc. Não, sobre si mesmo. Porque a existência humana é vivida na tensão da metáxia, né? Então eles visam excluir isso. Excluir. Não é só excluir o transcendente, mas excluir esta realidade de intermediário humano entre, vamos dizer, o mundo visível e o mundo invisível. Então, em relação à estrutura da própria história, eles vão começando a impor seus modelos unilineares historiogenéticos, abreviados, né, que vão forçando, né, a consciência histórica a um clima escatológico cada vez mais premente. Estamos chegando aqui cada vez mais próximos da perfeição, o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, etc., vai sufocando, né, aquelas linhas paralelas de significado que a história contém, né? Então vão obscurecendo a linha, vamos dizer assim, normal da ansiedade, tão natural à nossa existência, né, à nossa existência humana. Então essa linha de ansiedade, né, vamos dizer assim, que vai
que vai correndo junto com o tempo, né? Cada momento histórico, ela tem uma direção para a eternidade. Para esses caras não, ela tem uma direção para um momento a mais no tempo, um momento derradeiro. Então, como diz Eric Weger, é uma tentativa ou várias tentativas de parar a história. Então, é aquilo que há na relação também do homem cosmológico em tentar abolir o tempo, certo? Mas, de certa maneira, o homem cosmológico tentava abolir o tempo futuro, em vista do tempo primordial, o tempo dos inícios. Agora, o homem moderno, ele tenta abolir o tempo passado, né? E fica só com um tempo futuro totalmente especulativo, totalmente apocalíptico, né? E totalmente sem mistério, né? Como se todos os problemas já tivessem teoricamente resolvidos. Então, há sim uma necessidade de símbolos históricos apropriados, né, para poder sanar essa ansiedade humana, né, para poder dar resposta ao nosso questionamento, que é a nossa condição de consciência, e condição de consciência é condição de história, certo? Então, já que a humanidade, né, ela só constitui um sujeito, né, vamos dizer, de uma única história, né, a história humana, né, que liga todos os homens a só o fator biológico, mas o que liga todos os homens a uma história é apenas essa participação numa realidade transcendente. Ela vai abolir realmente as diferenças, né, em sentido psicológico, cultural e até biológico, né? Enquanto espécie, nós temos aqui uma ligação orgânica, mas enquanto membros de uma história, de um drama final, não. Apenas se estivermos dentro dessa perspectiva transcendente, né? Então, essa linha de significado que garante a ideia de história, né, ou que ela seja pelo menos mantida o maximamente aberta possível, ela tem que ser apreciada com muito cuidado, certo? Então, tem que abarcar todos os participantes humanos na onde? No mistério. E um mistério que não tem finalidade no tempo, embora seja nele que os homens se conduzem, ou melhor, caminham, trafegam, né, como in stato via, né, em estado de caminhante, peregrino. Então não adianta, sem ressurgir aí um sentido, né, convincente dessa presença de significado transcendente, né, e também o seu sentido normal, natural, saudável, né, de existência, né, existência como tensão, algo que está entre o tempo e a eternidade. Não tem como fazer ter uma visão realista da verdadeira, da estrutura da história. Não tem como. Vai ser sempre uma falácia em cima de outra, como a gente vê aí nos filósofos da história que a gente está estudando lá na série do sentido da história, certo? Por quê? Porque esses caras já criaram uma massa cultural de símbolos que se tornaram um obstáculo à inteligência humana. Então, na tentativa da gente vivenciar uma história genuína, profunda, cheia de significados, entre nós e essa história profunda e cheia de significado, há um bloco de símbolos aí gigantesco, um bloco que nos coloca aqui numa existência de história eclipsada, né, da real condição humana, que é a existência enquanto metáxia, certo? Então, como diz o próprio Eric Weger, nós temos que encontrar uma espécie de consciência equilibrada. E equilíbrio, nesse caso, quer dizer um equilíbrio existencial, um equilíbrio de respeito e afirmação, tanto do que é finito quanto do que é infinito, aquilo que é temporal, aquilo que é eterno.
aquilo que é imanente, aquilo que é transcendente, certo? Aquilo que é contingente, aquilo que é necessário. Então, as deformações da história, elas partem desse fundo diferenciado, né, do conceito de transcendente, destacado o conceito transcendente, mas guarda também o resquício historiogenético existente nas civilizações cosmológicas. Então é isso. Vamos pensar aqui como a gente vai concluir essa série, mas eu gostaria de trazer mais alguns temas aqui do próprio livro, né? Que é o problema da presença divina no mundo, certo? O problema da presença divina na consciência humana e, enfim, o drama universal da humanidade. Então, nós devemos ter mais umas 3, provavelmente mais umas 3 aulas aí, ok? Então, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanham, né? Lembrando que isso aqui tudo são doses homeopáticas daquilo que a gente pretende fazer em breve, que é uma formação mais extensiva, mais complexa e até mais duradoura sobre esse projeto, né, que é a história sintética, nosso método de história sintética, onde a gente vai apreciar todos, o máximo possível, todas essas questões sobre história, sobre consciência do homem, certo? E aí por diante, e avançando aí em busca de tentar encontrar certas pedras aí que estão no nosso caminho aí há muito tempo. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado e valeu! Até a próxima.